E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é Scott Oak. Hoje temos um podcast bem legal com o mestre Michel Leme e daqui a pouco vamos falar sobre o novo trabalho dele, Ijó. E falando para vocês também das parcerias aqui da Palácio Musical, a loja aqui de Campinas, que se você assiste o podcast, é só falar que assiste o podcast que vai ter um desconto lá na Palácio Musical, tá bom? E os próximos podcasts que vai ter também, esse mês nós teremos um podcast com Mozart Mello, com Mauro Hector, Djalma Lima, né? Esse mês. Deixa eu só pegar a lista aqui. E daqui a pouco falando com Michel Leme, né? Grande mestre, compositor, né? Tá sempre lançando um trabalho novo aí. Semana passada falamos com Felipe Fidelis, baixista do João Alexandre, também foi bem bacana, né? E os próximos podcasts, aqui vai ser, deixa eu falar aqui, Mauro Hector, depois Mozart Mello, Djalma Lima, Fernando Baeta, Renan Augusto, Alexandre Bastos, Pedro Henrique, Vitor Soares, Rodrigo Israel, Basílio Filho, Li Benavante Pérez, Beatriz Vetorazzo, Flávio Gutoc e André Martins. Tá bom? E daqui a pouco vamos entrar com o Michel Leme aqui ao vivo, né? Esperar ele entrar. É isso aí. Vai chamar o Michel Leme. Agora esperar o mestre Michel Leme entrar aí, né, pra gente continuar conversando. E hoje vai ser um bate-papo bem bacana, né? Isso aí, galerinha. Deixa eu ver aqui se eu consigo lançar um convite. Aí. Opa, Michel Leme entrou aí. Vou chamar ele aqui pra gente conversar. Coisa de internet sempre dá algum. Espera aí. Fazer o convite de novo. Cancelar, convidar de novo. Opa, acho que entrou. E aí, mestre, tudo bem? Beleza aí, mano? Tá me ouvindo bem aí, não? Tô sim, você tá me ouvindo aí? Tá legal? Tô sim, tô te vendo também. Eu quero. Tá bom o som assim, porque eu tô usando Tá bom. fone. Você quer que eu use sem? É melhor assim? Ou... Não, o áudio tá legal, tá bom. Então Se tá bom. caso Então vamos ficar lá. ruim pra você, você fala alguma coisa. Tranquilo, tranquilo. Ô, mestre, obrigado aí primeiramente, né, por você ter aceitado o convite novamente. A outra primeira vez não deu certo fazer ao vivo, mas hoje vai ser ao vivo. E estou muito feliz mesmo, né, por ter você aqui para a gente conversar.
E agradeço também todas as pessoas que estão entrando aí, ó. Tem bastante gente. Seus fãs aí, ó. Bastante gente entrando. Então, Eu que a gente agradeço, falou bastante. mano. Obrigado por ter-me aí, estou sempre à disposição. Pô, eu que agradeço. Você esteve aqui perto esses dias, né? Você esteve na Nelo terça-feira, né? Pois é, tô com a camisa da Nela aqui, ó. Então, eu só não fui lá porque eu estava dando aula até mais tarde, senão eu tinha ido. Ah, Esse- foi bem legal, mano. Foi um evento bonito demais. Que legal. A gente fez um som autoral lá em trio e aí depois teve um grande bate-papo. Quer dizer, a gente tocou 3 músicas, teve um grande bate-papo e tocamos mais 2 no decorrer, assim, foi bem legal. Eu faço parte lá da Nelo desde 2007, né? Que Então, legal, que legal. É um projeto bonito pra caramba, né? eu tô sempre indo daqui pra lá, levar som, fazer workshop, tem sido bem legal. São 18 anos de parceria, né? Pô, que legal. Eu fico feliz. Isso é bom, a parceria é legal. E eles dão aula de música mesmo, né? E gratuito ainda, né? Pois é, um negócio importantíssimo. Então, eu gostaria de perguntar para você, primeiramente, aqui, sobre o seu trabalho Ijó, né? Que é o novo, lançou agora, né? Acabou de lançar. De fato, eu lancei em novembro, comecei a vender os arquivos e programei para publicar nas plataformas 4 meses depois. Que Entendi. é um jeito de você receber alguma coisa pelo trabalho, coisa que não vai acontecer com as plataformas, né? Então eu não entendo nem a posição, enfim, em geral, assim. Às vezes as próprias distribuidoras ficam com uns papos assim e não questionam, e também não precisa nem questionar, não precisa nem brigar, mas podia pelo menos oferecer os arquivos para o pessoal comprar, mas nem isso eles estão querendo fazer. Então, Verdade. vamos E eu estava mudar. vendo até um comentário da Vanessa Moreno, ela falando sobre a futilidade musical hoje em dia, né? Que as pessoas fazem uma música muito curta, sem conteúdo, né? E eu percebi que o Ijó é um trabalho bem legal, porque tem 4 músicas, mas o tempo delas são bem grandes, né? Tem uma que é 14 minutos, e é bem interessante. Eu queria que você falasse assim, do Ijó. Primeira coisa, antes de falar do trabalho Ijó, falar sobre cada componente, sobre a Vanessa Ferreira, o pessoal que participou do Ijó. Se você puder falar sobre cada componente primeiro, antes de falar do trabalho. Valeu. Bom, primeiro sobre esse negócio que você falou da minutagem, é uma coisa que acontece, né? A Uhum, música, a gente toca a música e vai ver quantos minutos deu depois. Agora que não tem mais, infelizmente, não tem mais o limite da mídia, né? Que o CD dava para você vender os CDs e entrar uma grana para você fazer os próximos projetos. uhum. Isso não é nem lucro, viu? É ressarcimento, mas enfim. É, o limite era de 74 minutos, né? Ô, louco. Antigamente, né, por causa do disco, você fala, né? É o tamanho da mídia. E Uhum, agora não tem limite e tal. E também, assim, nunca liguei para esse negócio. Principalmente com o CD, não tinha lado B e lado A, não tinha que ter nenhuma estratégia para o que ia caber aqui ou lá. uhum, Então, aí acaba que as músicas têm o tamanho que tem que ter. Porque a gente tocou e ficou registrado o que aconteceu, e aí depois que a gente vai ver a minutagem, né? Então não é uma coisa pensada para ser curta ou comprida. uhum. E esse lance que você falou aí, da Vanessa Moreno falando sobre isso, é isso aí. Eu acho que quem está na linha de frente da arte precisa trazer as discussões. Porque às vezes, por exemplo, o público nem sabe que tem um bar ali que paga em 60 dias. Entendeu? Os Uhum. caras não vão saber. Porque os caras posam de centro cultural, etc. Mas são os piores canalhas que tem, porque eles se aproveitam do nosso trabalho. E com essa dificuldade que é viver da música, muita gente faz o jogo deles. E, enfim, eles estão nadando de braçada aí. Então, Uhum. enfim, o trabalho da classe musical ele é explorado é, de um jeito cada vez mais escandaloso. Então você vê as próprias plataformas, o cara maluco determina lá que é fração de centavo e acabou. Acabou. É. E aí a resposta do cara, num dado momento que reclamaram disso, ele falou, ué, lança mais coisas. Quer dizer, é a mesma
o mesmo papo, não fale em crise e trabalhe, manja, a mesma estupidez, a mesma canalice de sempre. Então, é preciso trazer essas discussões. Tem uma estéticazinha de Instagram, até um amigo mandou um vídeo hoje, dois caras tocando lá, e aí fica aquele campeonato de quem sorri mais, e quem é mais arrogante, quer dizer, tudo isso é uma coisa absolutamente asquerosa, e a música vai ficando por último, e é bem a inversão do sistema sob o qual nós vivemos. Falando do Ijó, enfim, eu quis fazer um time que tivesse a Vanessa Ferreira no baixo, Vanessa Ferreira no baixo, e o Ivan Castro. O baixo que ela toca é um rabecão? É um acústico, baixo acústico. Acústico. Tem vários nomes, eu chamo de baixo acústico. Então eu queria fazer um time com a Vanessa Ferreira e o Ivan Castro. Que eu toco com o Ivan faz tempo e com a Vanessa um pouco menos tempo, mas faz tempo já. Eu toco com a Vanessa acho que desde 2017 e com o Ivan eu devo tocar desde 2010. Legal. E aí, dessa vez, eu quis fazer um som nos meus moldes, mais dançante. Acaba que a quarta música não é tão assim só no final. Mas não vou dar spoiler do final da música. Mas, por exemplo, eu fiz um funk rápido, eu fiz um blues em 7/4, um tchá que eu, inclusive, dediquei para Vanessa, e aí a gente termina com Irmãos e Irmãos, que originalmente é um funk, assim, com 2 acordes. A partitura tem uma linha lá, depois eu mando para você. Mas aí eu chamei um cara para tocar o sopro, não deu certo. Aí eu chamei o Tomás, ele aceitou, um cara que eu curto muito, a gente já teve um projeto no passado, não foi gravado, e ele tem uma afinidade também com o Ivan e com a Vanessa, então foi muito, muito tranquilo, a gente tocou 2 datas ao vivo, depois o Tomás não pôde nunca mais, eu toquei algumas datas em trio com o Ivan e a Vanessa, e aí a gente entrou para gravar o disco, acho que no meio do ano passado, e foi uma tarde muito agradável, assim, que acabou que ficou... Provavelmente o único take 2 que tem no disco é a faixa 2. Ah, sim. Cara, que legal esse trabalho. O saxofonista, inclusive, acho que na música... Deixa eu ver, até marquei aqui, ó. Eu estava ouvindo, né? Fiz as anotações para não esquecer. A música Ijó mesmo, né? Ele tem uma improvisação muito legal, assim, até lembrei um pouco, assim, lógico que não é igual, mas eu lembrei um pouco do Charlie Parker, a improvisação do Thomas, né? Thomas. Do Tomás. Então, o instrumento ele remete, né? Cada um percebe uma coisa e tal. Eu acho que o Tomás, ele... Eu toco com ele faz um tempo já, e ele é um cara que está muito disposto a buscar as coisas dele e tal. Agora, no instrumento tem as influências, né? Mas eu acho muito legal que ele está buscando, assim, dentro de uma honestidade, buscar as coisas dele mesmo. Então, a gente... tem coisas que aconteceram aí nessa gravação, por exemplo, na faixa 4, que foi meio inacreditável, assim, sabe? E a faixa 4, o combinado foi assim, ó, tem esse tema aqui, então vamos fazer um jogo assim, a gente toca ele só no final. E a gente começa com algo. Aí a Vanessa fez uma introdução, eu entrei, e aí começou uma série de coisas, que ficam várias camadas na música diferentes. E o Tomás fez um lance ali no meio, que ele não entrou solando, ele entrou como se ele estivesse fazendo um tema, mas assim, muito peculiar. E esse tipo de coisa, ainda bem que a gente grava para poder ouvir depois, né? É verdade. Então, é um grande prazer tocar com essas pessoas. Agora eu tenho 2 trabalhos para lançar. Um já está mixado, masterizado, que é um duo com o Fábio Faustino, que eu propus para ele. O Fábio Faustino é batera, e eu propus para ele, assim, a gente tem uma sintonia, assim, tocando. Eu propus de não compor nada e a gente simplesmente sair tocando no estúdio. Eu odeio esse termo, sair tocando, porque muita gente usa, não gosto muito desse termo. Simplesmente a gente começar algo, e aí acabou, mano, que nasceram 7 temas, e com algumas partes, 2, 3 partes, e foi um negócio muito
doido, de uma concentração muito grande, assim. Então isso vai sair, é o primeiro que vai sair desses dois que estão gravados, e o próximo é um trio que eu venho tocando com o Bruno Tessili e a Vanessa Ferreira desde 2020. 2021, na verdade. 2021, na verdade, foi a primeira vez que a gente tocou. E a gente gravou agora numa área de preservação ambiental lá em São Francisco Xavier, e a gente está começando a mixar esse aí. Então já tem coisa para sair também. Então, essa música Irmãs e Irmãos, eu achei legal porque ele começa com o discurso dela, né? Um discurso. Depois você entra também com o discurso. Aí depois que vem a galera, a bateria e o sax, né? Pois é, o Scott, e assim, tudo foi. Inclusive, se tem alguma estrutura reconhecível, eu acho que não, porque ficou bem solto. Até entrar o tema final, tudo foi improvisado e não teve nenhum tipo de regência. Eu odeio isso num grupo pequeno. Uhum. Porque assim, não precisa ter regência, mano. A gente se ouve e as coisas vão acontecendo. E tudo que aconteceu lá, talvez no último minuto e meio, a gente entrou no tema. E no meio disso aconteceram uns negócios muito doidos, assim, de sintonia mesmo, que eu acho que vale a pena. Tem gente que vai chamar de uma coisa de outra, a gente vai falar que é experimental, sei lá. Uhum. Mas foi uma experiência, assim, quando você está tocando uma coisa que não tem uma estrutura pré-composta, parece que você fica mais atento ainda para tocar na hora, sabe? É diferente, não é nem melhor nem pior. Então, o que aconteceu também no disco Faustino, a gente começou e no final, a hora que acabou a 7ª faixa, a gente se olhou e falou, acabou, né? Acabou. Porque tinha feito o ciclo ali, do início para o fim daquela tarde que a gente tocou junto. Então, participar dessas coisas é o prêmio em si, sabe? É o prêmio em si. Não é necessário concorrer a qualquer coisa por aí, enfim. É outro papo. Acho que é muito interessante aprender a ouvir também, né? Porque naquele momento você tem que ouvir bastante, né? Para você se inteirar ali, entrar no clima. E a música F de Fá? Quem foi que teve a ideia? Você que teve a ideia? Então, ela é um rhythm changes, assim, não dá para ouvir o violão, né? Dá pra ouvir. Dá? Dá. O rhythm changes é um negócio, é uma estrutura assim, ó. Né? E de novo, e depois tem a parte B, só que a parte B do Rhythm Changes é um negócio, começaria no caso em Lá, e faria um ciclo de quintas até voltar para a tônica na cabeça do último A. Uhum. Só que aí o B eu adaptei e fiz só parado em Ré bemol 7. Então acaba que parece uma coisa simples, mas tem uma porrada de acorde acontecendo lá. Uhum. Né? Então o tema é... Enfim, tô frio aqui. Só que mas é tipo assim. E, enfim, às vezes eu componho coisas porque eu tô fazendo, às vezes, até um exercício e sai um troço, eu escrevo. Você faz uma dobra também ali com sax, né? Parece. Sim, ele faz juntinho comigo. Aí, isso eu sempre gravo algum blues ou rhythm change. Nesse disco eu gravei um blues e um rhythm change, só com um rhythm change modificado e ritmicamente disfarçado, que ele parece um funk alegre e tal, só que tem uma porrada de acorde, como você pode ver aqui. Então, é sempre um desafio tocar essa estrutura, eu vivo voltando a isso, porque ela me renova. Se você volta a tocar um negócio que é desafiador, ele renova a gente para outras coisas, né? Legal. E a gente vai se sentindo melhor quando você vai, vamos dizer, superando certos desafios e enfim, indo em frente, né? Então, a ideia desse tema foi isso aí. Eu compus na pandemia, na verdade, para tocar sozinho com o Loop Station. Aí eu vi que era um tema interessante, apresentei para os caras. O Ivan fez uma levada super legal. E aí a gente passou a tocar e acabou que deu certo, ficou intuitivo para tocar, sabe? Não precisa fazer muita conta na forma, mas para tocar dentro dos acordes mesmo.
Que legal. O André Góes mandou um abraço para você, falou que tá com saudade da aula da Sagrada Música. Ah, valeu, André. Sagrada Música está rolando bimestral agora, dentro do salão, acústico e pago. Então, eu vou anunciar, a próxima edição vai ser dia 17 de maio com a Kika Wilcox. Vou fazer um duo com ela, é uma cantora muito querida. E, enfim, tô vendo aí o Rubens Barbosa também, um abração para vocês, um abração, André. Bom, mas eu agradeço aí, Scott, porque realmente você ouviu o negócio, né? Isso é meio raro. Quando você mandou para mim, eu falei, nossa, agora eu vou colocar o fone aqui e vou me inteirar. Que bom. Mas vale a pena, cara, é gostoso ouvir. Eu tipo, para mim, né, é como se fosse uma meditação, assim, você sai daquele mundo da mesmice e viaja em outras coisas diferentes, assim, que não fica muito preso a... É porque, geralmente, quando você vai ouvir alguma coisa, eu não sei você, né, mas é muito parecido as coisas, né? E o legal é que o seu não, o seu você ouve assim, você vê que não é tão parecido com tudo que o pessoal tá fazendo. E Inclusive meus erros estão tudo lá, entendeu? Eu peguei eu gravei pela primeira vez com a guitarra nova, que é a M3 da Willie Ash, ou W Ash, que é a marca que eu estou usando de guitarra. legal. Eu peguei a guitarra, sei lá, um dia antes. Você endorsa essa marca? Sim, sim. Eu peguei, na verdade, a gente gravou numa segunda-feira e eu peguei na sexta-feira a guitarra. Então não tive muito tempo para me habituar. Só regulei, fui fazendo o que dava. E aí foi super legal, porque já deu certo. Tem até um teaser no meu YouTube, que é Michel Leme Music, tem um trecho lá da gente tocando, dá para ver a guitarra na sua primeira encarnação. Depois a gente pôs um escudo lá nos captadores, e fizemos freeze, enfim, é um processo também. E aí eu gravei com as minhas coisas de sempre, que é o Libra Combo da Hot Stage, palheta Gucci aqui, 2mm, né, que eu uso, corda da Dario, Chromes com as três primeiras 22 desencapada na Sol, 16 que é normal para 012 e 13 na ponta. Olha, que legal. E fora isso, aí eu também uso a correia Rocker Straps. Eu já falei disso, mas é sempre bom falar de quem apoia a gente, né? Isso é verdade, com certeza. E você usa corda lisa? Não. Sim. Lisa? Legal. A guitarra é semiacústica, Scott. Ela não tem buraco, mas ela é semi. Ela é oca e só tem um bloco de madeira no meio, principalmente para a ponte e para os carros. É diferente, né? Ela não tem aqueles F lá, né? Tipo um F. Então, a música Tchá Tchá Tchá, você pensou na Vanessa por quê? Você colocou. De fato, quando ocorre uma ideia assim, elas não são muito racionais, né, Scott? A gente acaba indo pelo sentimento mesmo. Eu gosto muito da Vanessa, eu comecei... Ela teve até umas aulas de improvisação comigo, mas ela já estava seríssima no lance, tocando por aí e tal. Depois ela abraçou assim o baixo acústico. Enfim, é uma pessoa muito especial para mim, porque ela é uma parceirona mesmo de vários sons. A gente gravou um disco que chama Senda, tá nas plataformas aí. E nós fizemos alguns trios, um desses foi gravado agora com o Bruno Tesselli, e o Ijó eu queria essa combinação dela com o Ivan Castro na sessão rítmica, sabe? Foi muito legal. Muito bom, Inclusive, a gente já praticava uns standards juntos. A gente teve uma prática aí gravada, que, enfim, não publiquei nada, mas inclusive, acho que ela tem um vídeo ainda que eu quero ouvir, do Eden Rush lá. E é uma pessoa muito querida. Então, quando eu fiz o Tchá Tchá, eu dediquei a ela e com aquela brincadeira de falar para ela, agora eu quero uma música dedicada a mim, Vanessa. Só que é brincadeira, obviamente. Ela é da onde, a Vanessa? É daqui mesmo? A Vanessa é de Guarulhos. E agora ela está morando em São Paulo. Que legal. E sobre o projeto, assim, não fugindo muito do Lijó, mas o projeto que você está fazendo com duos da tarde, eu vi que é várias pessoas, né, que tocam com você. Aquelas pessoas são alunos, alguns, ou não? Não, são pessoas atuantes aí, porque acabou que a partir
partir de 2003, assim, eu comecei a variar o leque de pessoas. Eu tocava com uma galera de São Paulo e aí eu senti uma necessidade, assim, intuitiva mesmo de começar a abrir o leque. Foi bem legal. Aí eu gravei meu disco solo, que é o Michel Leme Quarteto, de 2004. E aí eu passei a tocar com gente. Aí quando a gente vai ficando mais velho, você é sempre mais velho do conjunto, né? E, assim, por exemplo, a Elisa Basile teve aula comigo, mas não tem mais aula, tá atuante aí, tá tocando. E aí eu chamei ela pra... A Lari Basílio? Não. Elisa. Elisa. Tem lá, acho que é a antepenúltima edição, é a edição 7. Agora, depois de uma semana, assim, já tem mais duas. Então, por exemplo, ela teve aula comigo, mas eu chamei ela porque a gente passou a tocar junto mesmo, depois de um tempo. Né? E, por exemplo, o Gustavo Fonseca tocou comigo numa edição antes. Ele é um cara que eu toquei com ele, tinha 21 anos no ano passado, agora ele fez 22. E foi mó barato tocar com ele, eu chamei ele para participar. Então as pessoas que eu sinto afinidade eu chamo para tocar, não é um lance tipo uma audição de alunos, é para fazer um som mesmo. Então tem sido interessante, porque uma vez veio o Caio Pamplona aqui em casa, falei, vamos gravar um negócio aí, eu vou pegar o violão, você toca o baixo acústico. Foi tão legal que aí eu publiquei, e depois de 6 meses, mano, veio na minha cabeça em janeiro, acho que eu vou começar a fazer isso aí, vou fazer uma série. E aí veio esse nome, que é um trocadilho atroz, né, que é Duos da Tarde. Duos da Tarde. E que é mais ou menos a hora que eu encontro o pessoal, 3 horas e tal, 2, mas nunca é 2, é sempre 3. Mas, e tem sido legal, tô na 9ª edição agora. Que legal. Qual que é a experiência de tocar com pessoas diferentes sempre? Como que é? Bom, um dos fatores é o repertório, né? Porque eu não imponho as músicas que eu quero tocar, eu posso sugerir, mas eu falo assim, vamos fazer tal coisa em casa, beleza, a gente toma um café, conversa e grava. Aí a pessoa, não, beleza, vamos nessa. E aí eu falo, o que você quer tocar? Essa é a pergunta de sempre, mesmo em jam session. Entendi. Se eu souber, eu toco. Agora, como dá tempo, às vezes, quando eu combino com a pessoa, tem uns dias, eu tiro as músicas que eu preciso tirar e toco de cor. Agora, quando não dá para eu tirar, aí eu não tiro, aí eu aviso, vamos substituir essa por alguma coisa, aí eu sugiro. Mas é muito doido, Scott, porque nós estamos na 9ª edição, não repetiu um tema. E dá, em média, assim, 4 temas por edição. Algumas teve até 5. Então, é muito curioso. Agora, os outros fatores são pessoas diferentes e muda tudo, né? E às vezes por exemplo, tem gente que fala, puta, eu não tô afim de tocar acústico, pode ser com a guitarra elétrica. Eu falo, beleza. Então eu comecei fazendo acústico e agora eu vario entre guitarra plugada e violão. Depende, eu gosto de tocar os dois. Entendi. Que legal. Então tem sido bem legal. Tá lá no YouTube, pro pessoal procurar, Michel Leme Music. Aí o Gabriel Carvalho tá dando um toque aí. Abração aí, Gabriel. Isso aí. Tô sempre no corre aí, porque é uma questão existencial mesmo, né? Você fazer as coisas, não é por nenhuma coisa de mercado, né? Enfim, mercado tem gente que adora esse negócio, e a gente tá vendo essas ilusões se despencarem aí com o cenário internacional, saca? Então, eu faço as coisas por... que ele tá falando aí, que sempre lançando sons novos, tal, valeu demais, mano. E eu faço isso por uma razão de existir. Eu gosto de existir assim, propondo coisas e chamando gente para tocar junto, porque é aí que a música floresce e ela multiplica, ela vai para vai para uma potência que a gente não tem como calcular antes de tocar, né? É isso mesmo. E você costuma tocar mais tema conhecido ou toca também composições assim na hora assim? Chega a compor alguma coisa na hora, assim, não? O que mais chegou perto disso foi com o Mário Albino, que ele gravou de baixo comigo no Portal, né? Aí eu chamei ele para fazer a primeira edição desse ano aqui, e ele gosta de tocar uns free, assim, sem combinar nada, e fomos para isso. Tem umas faixas lá que são assim, a gente tocou até Planet Caravan do Black Sabbath. Olha que legal. E agora, por exemplo, teve um som free mesmo. Eu não gosto desses nomes em imperialês, mas
que o Thiago Alves, ele tava para viajar, eu falei, mano, vem, vamos gravar antes de você viajar aqui. Uhum. E aí, ele, no final, ele falou, vamos tocar um Free. Eu falei, vamos. Ficou um negócio doido, mano, tá? É a última música da edição com ele, que ficou bem legal, mano. Ficou uma mistura. Porque quando você não tem o roteiro do que você vai tocar, não é um tema que tem uma forma, uma progressão harmônica pré-definida, e que eu adoro tocar isso. Eu adoro tocar temas assim, tanto é que eu componho assim. Agora, esse lance de tocar sem nada combinado é muito louco, mano. Como te falei antes, é atenção total e é muito legal você ver as coisas que saem. Perdão. O que sai é muito maluco, porque no final a gente começou do negócio e tal, o caos vai pra lá, vai pra cá, de repente vira uma balada no final e acaba em Fá sustenido maior. Plain, assim, sabe? Não tem como você prever isso. Então, tem que ser muito legal fazer isso. Eu vou chamar, sempre que eu tenho afinidade tocando, com quem eu sinto vontade de tocar. Enfim, né? Receber as pessoas em casa, a gente tem que ter um critério, né? Você chegou a fazer alguma coisa com o Thiago do Espírito Santo esses dias, não? Não. Ele é um cara legal também pra você fazer esse duo aí. A gente teve 1, 2 trio lá em 2001, né? Foi, eu lembro. Tá gravado. Tiraram do ar o 1, 2 trio, não fui eu. Não tem em nenhum lugar. Eu não respondo por isso. Que pena. Quando você vai improvisar, você pensa livre também, assim, ou você tem tipo, você pensa numa melodia aqui e dentro da harmonia vai fazendo um discurso? Você diz em que situação, ô Scott? Quando não tem uma harmonia pré-definida ou em cima de um standard que eu já conheço? Pode ser em cima de um standard, por exemplo, quando você vai improvisar, porque geralmente o improviso é como se fosse uma melodia, né? Feita instantaneamente, né? Mas, tipo assim, você costuma pensar em melodia ou você deixa bem livre, assim? Mano, sua pergunta é complexa e eu vou tentar ir por um lado que seja informativo e que represente o que e que descreva legal o processo, tá? Vou tentar. Vou tentar responder. Então, ó, a primeira coisa, se eu vou tocar um tema meu ou um standard, eu trato do mesmo jeito. Eu decoro a melodia e memorizo a progressão de acordes, a forma. Por exemplo, o que eu quero dizer com a forma? Se a estrutura da música é A, A, B, A, eu fico rodando isso até não me perder mais. Se a estrutura da música é A, B, A, C, mesma coisa. Se a estrutura da música é um blues maior, blues menor, enfim. Aí eu tento memorizar os acordes e perceber ali a estrutura desse casamento da melodia da música com a progressão de acordes e a forma, certo? Quando você vai tocar isso, a única coisa que a gente sabe que vai acontecer é a melodia e a harmonia. Só que a harmonia, dependendo de com quem você vai tocar junto, a pessoa já começa a inverter os baixos. Né? Aí já muda tudo. Então, começando a responder sua pergunta, eu tento traduzir o que me ocorre dentro. E aí eu tento tocar na guitarra. Só que às vezes também tem um acorde embaçado, tipo acorde dondinho, essas porra. Que aí é difícil, né, mano? Você simplesmente esperar uma melodia cantável ali, mas dá. Porque você tocou uma melodia antes, vem esse acorde, e aí se você tá tranquilo, você espera vir a melodia e você tenta executá-la e materializá-la. Então, mano, o que eu quero dizer pra você, se a pessoa tá super cerebral tocando isso, eu acho que esse é o coração da minha resposta. Se a pessoa tá super cerebral, porque ela acabou de decorar a música, ou ela tá lendo a cifra, vai ser difícil acontecer um discurso que flui e que gera interesse. Entendi. Por quê? Porque vai ter muito cálculo e pouca música. Depois que você convive com essa estrutura, você tocou ela várias vezes, tocou ao vivo, gravou, se ouviu tocando, vai acontecendo uma coisa das melodias virem. Isso não é mágica, é tecnologia. Ela começa entende? a vir.
Claro, porque você está acostumado com aquela estrutura e aí você começa a curtir, ter o prazer de dizer coisas e as coisas são geradas também pelo grupo. Você começa a interagir com o grupo. E se você tocar com um grupo de pessoas, por exemplo, X, né? Aí quando você toca com a Y, outra pessoa, é outra coisa, né? Porque a Com vibe, certeza, as vibes, né? com certeza. Então, é só tentando encerrar, porque é difícil falar, de responder isso, mas eu acho que é uma pergunta importantíssima. O lance, Scott, seja a progressão qual for, seja o andamento, não importa. Uhum. O lance é você tocar tanto essa estrutura que o cálculo diminui e a melodia manda. Uhum. Só que o cálculo, assim, sendo honesto aqui com nossos amigos e amigas, o cálculo não zera. Você pode Não tocar zero. a música pela 100ª vez ao vivo. O cálculo não zera, porque, cara, tem acorde pra caramba às vezes. Só que o que acontece é que você volta a ouvir a melodia e tentar completá-la da melhor forma possível. Então, não sei se respondo sua pergunta. Entendi. Então, uma vez você falou uma vez, é uma coisa interessante. Faz tempo já, hein? Acho que eu fui no Souza Lima na época. Você falou assim que não existe nota errada, né? Você falou. Até você falou assim, as pessoas falam que a quarta justa, né? Tem que evitar tal, mas depende da situação, você coloca aquela nota lá e ela funciona. E eu estava vendo até um método desses dias que chama Tratado de Harmonia. Acho que é José, alguma coisa. Aí tem nesse livro tem escala cromática menor, escala cromática maior. É bem interessante. Eu falei, nossa. E eu lembro que ele falou isso aí, não existe nota errada, né? Tem que saber o local, assim, conforme a forma que você interpreta ela, né? Scott, essa outra questão central e eu, cara, a gente vai vivendo, é um processo de aprendizado e de você se livrar de coisas que não tem mais a ver com você. Eu não uso mais essa ideia de que não existe nota errada, porque não porque eu discorde da frase. Eu acho que quando você pensa nesta frase, quando você fala, por exemplo, que não existe nota errada, quer dizer que todas são certas. Aí eu não vou concordar. Sabe por quê? Porque Aí o cara toca qualquer coisa ali, outside. então, mas por isso que eu não vou por aí. Eu quero falar disso, por exemplo, ó, a quarta justa, ela sempre o pessoal fala, nota proibida em cima do acorde 7+. Porque nos outros, do campo harmônico maior mesmo, eu não sinto esse grau de tensão nas notas a ponto de você chamá-las de evitadas ou proibidas. Entende? Eu não vou por aí. Então, talvez, no campo harmônico maior todo, a coisa para a gente tomar um pouco mais de cuidado é no primeiro grau, ou o acorde 7+, não precisa estar no primeiro grau. Ele pode aparecer onde for. Se eu vou tocar o jônio em cima dele, vai ter a quarta justa, e às vezes ela vai ser maravilhosa e às vezes ela vai soar meio ruim. Então depende. Agora, quando você usa o lídio, você tem a quarta aumentada, você pode contar com ela até para resolver nela. E ela é uma nota que você pode contar mais na arquitetura das frases, vamos dizer. Então, mesmo assim, eu não chamo a quarta justa de proibida. Agora, nos outros acordes, mano, não tem nem essa polêmica mais. Sabe? Não tem nem o negócio de pensar essa nota evitada. Não tem isso. Mas aí tem uma coisa, é preciso a gente se acostumar e conviver com cada modo. Por exemplo, uma pessoa que nunca tocou em cima do acorde, lídio nono aumentada, precisa conviver, cara. É uma cor importante isso aí, é um recurso importante. Se a pessoa nunca pensou, por exemplo, tocar em cima do acorde dominante com 13ª e no bemol, que é o dondinho, é preciso, vai aparecer uma porrada de música isso. Então, para quem está interessado na improvisação, é preciso percorrer um caminho aí de passar por tudo quanto é tipo de acorde que pelo menos venha desses 5 campos harmônicos: maior, menor melódica, menor harmônica, diminuta e tons inteiros. Tem outros. Mas com isso você cobre um puta terreno. Então, por exemplo,
o Scott Henderson fala um negócio que eu acho interessante. Ele fala umas coisas boas. Ele fala assim, eu prefiro errar a nota a errar a ideia. Olha. Então, talvez isso vai chegando mais perto do que eu sintonizo hoje em dia do que essa frase, entende? Porque hoje em dia, mano, as pessoas estão querendo ter, sabe, esta frase. As pessoas estão querendo ser conhecidas por aquela frase, aquele jargão, aquela frase de efeito. E eu acho que tudo isso é idiotizante. Porque a música é muito mais complexa que isso. E nós, num ambiente de honestidade e busca pela música, você vai contemplar a complexidade da realidade. Eu não vou chegar para você e falar, não, é assim, ó, pá, pá, pá. Não, não é assim, porra nenhuma. A gente precisa você perceber que cada assunto, cada tópico, ele estoura para uma porrada de perspectivas. E onde está a honestidade? Em você, se te ocorre essas perspectivas, você trazer na conversa. Entende? Eu ando trabalhando nas aulas assim e tem sido, mano, tem sido muito mais prazeroso. Sacou? Legal. Do que ficar querendo resumir as coisas. O resumo, cara, entendeu? É o que o resumo é para tirar a potência das pessoas, na verdade. O resumo é para você pensar curto. Só que quem manda nessa sociedade não pensa curto. Não pensa, realmente. O Rubens fez uma pergunta aí, Rubens Barbosa. Ele falou assim, qual as implicações de se estudar frases? Prós e contras. Bom, a gente já falou disso na outra entrevista. Obrigado, Rubens. A questão é a seguinte, se você sente que você tem que tirar aquela frase, tire. Agora, se alguém te obriga a tirar uma frase porque fala disso e daquilo, sei lá. Então, esse ensino Jazz Education aí que fala pesa pra caramba nesse negócio de transcrição e leitura, é uma estupidez, é uma fantasia. Então, eu acho o seguinte, a gente está sempre aprendendo. Então, se no seu aprendizado estiver incluso esse sentimento, eu preciso tirar essa frase, tira, escreve, faz o que for. Só que fica atento às suas também. E também tem a experiência de ter um discurso em cima de uma estrutura que dure mais do que a duração do Reels do Instagram, né? É isso mesmo. Eu acho que o fraseado é como se fosse uma linguagem, né? Então, por exemplo, se você vai nos Estados Unidos, você vai falar inglês. Você vai no Japão, você vai falar na língua deles lá. Então, às vezes é importante aprender certos tipos de fraseado, mas para você aprender a linguagem. Não quer dizer que você vai ficar, né, só imitando o tempo todo. Depois que você aprender a falar, que nem se você aprende uma língua, depois que você aprende a falar, você monta as suas próprias frases, né? Pois é, como a gente era pequeno, a gente repetia o que os nossos pais falavam, e aí você, adolescente, se repete ainda umas coisas, depois você vai vendo que estava falando coisas horríveis que colaboram para o assassinato de pessoas. Exatamente. Então, sim, mas tem um lance também, o Scott, que a gente precisa tomar cuidado, que eu vi principalmente na pandemia, né? Na pandemia a gente ficou no celular pra cacete. E os gurus de Instagram, essa desgraça aí, esses bandos de malandro que tá vivendo de um bando de otário. Infelizmente. Assim, tem gente boa fazendo as coisas? Tem, mas é exceção. Então, tem um papo assim de a linguagem, tem que tocar na linguagem. E por aí sempre se fala isso. Isso é uma coisa rebaixada pra caralho de quem é fã do Império, sabe? Toque como os americanos tocam. Eu já toquei com um monte de americano que era fraquíssimo. Então, em primeiro lugar, não é onde a pessoa, o CEP onde ela nasce, não acontece porra nenhuma. Segundo, e eu tô falando isso aqui não é a tábua da lei, eu tô falando em primeiro lugar isso, segundo lugar a próxima coisa, mas é porque me ocorre assim, tá? Não tô enunciando leis aqui. Né? Tô só organizando minha cabeça para conversar. Então, a primeira coisa é isso. Segunda coisa é que, mano, por exemplo, como é que eu vou desprezar a história de uma pessoa que vem fazer aula comigo, por exemplo? E falar para ela,
Sabe, a pessoa toca em cima do negócio e fala, não, isso não é jazz, né? Isso é uma estupidez. Eu quero saber da história dessa pessoa. Sabe por quê, Scott? No final das contas, as pessoas mais fodas com quem eu já toquei, os caras mais velhos, por exemplo, que eu comecei a tocar lá atrás, eu nunca estava preparado para tocar com esses caras, mas foi um puta aprendizado. Sabe o que eles consideravam o quente? Você ser você mesmo tocando. Olha, isso que é legal. Então você tem ali a coisa formal, você pode tocar junto, você vai tocar na forma, você não vai se perder, entende? Uma série de coisas que é preparo, lição de casa e também estruturar para você poder tocar junto com as pessoas. Só que esses caras não estavam interessados em você fazer uma referência a um gringo para dizer que você ouviu. Não, eles estavam interessados num discurso real, cara. Então, nesse ponto, o papo sobre linguagem, ele é, no mínimo, complicado. Porque é o seguinte, quem vem estudar comigo, como eu já te falei na outra entrevista, eu quero ferramentar as pessoas e, junto com isso, tocar com elas para ir percebendo as coisas, falar das coisas que a pessoa está superando, e fazer determinadas observações. Se a levada da pessoa tá ruim no negócio que ela tá se perdendo, eu passo a levada. Ela grava a aula inteira. Quem vem ter aula comigo grava a aula inteira desde a primeira aula. Que isso é uma coisa que evitaria muitas porcarias que acontecem por aí, né? É legal porque a pessoa revê depois, né? Também. Mas eu peço para gravação em áudio mesmo. Já ajuda demais, não pesa nos arquivos. Aí, mano, essa questão... Cara... Quando você não pesa na pessoa esse papo de linguagem do jazz, as coisas que saem, elas são muitas vezes muito profundas. Porque vem lá de dentro da pessoa, da história dela, do desejo dela. Eu prefiro ouvir isso a ouvir uma merda de uma porra de um lick que todo mundo toca. Sabe? O cara fala, no acorde alterado, toque. Sabe? Essas merdas. Pelo amor de Deus, se eu fizer isso aqui num solo meu, eu vou ficar puto comigo mesmo. Saca? É como se fosse uma máquina de criar robô, né? Robôs. Exato. Então, agora, veja, eu, por exemplo, teve uma época que eu falei, eu quero ter essa coisa que eu não tenho aí, que é você o seu solo engrenar com a seção rítmica. Sacou? E você ficar nisso, que gera uma pressão e uma energia no som, que é uma explosão. Então, eu trabalhei isso como? Sacando os negócios de bebop, mas porque fazer as conexões entre um acorde e outro, mudanças rápidas e tal. Só que hoje eu vou me avaliando e eu não quero mais aquilo. Entende? Eu quero as coisas que eu desejo agora. Tá aí que é a questão da honestidade que eu cito sempre. Que hoje em dia é meio... careta até se falar de honestidade, né? Mas tudo bem. Mas vamos falar para os nossos e para as nossas. Quem não tiver nisso, foda-se. Não faz falta nenhuma, né? Porque essas pessoas vão passar pela música, só fazer merda e vão trabalhar com outras coisas depois. Tá tudo certo. Agora, para quem ama a música, a questão de você se observar, acompanhar o teu processo gravando, que a gente também comentou na outra entrevista, mostra para você o que você não quer mais, o que você superou, o que você quer desenvolver mais, entende? Então, não é que é simples, mas é uma coisa muito clara isso. Música é para ouvir. O Instituto Anelo entrou aí, ó. Olha que beleza. Mano, música é para ouvir. Se eu acompanho o meu processo ouvindo o que eu toco, é básico. Agora, como é que uma pessoa se diz, enfim... profissional, ou sei lá, enfim, ninguém é obrigado a nada, mas como assim a pessoa vai entrar num processo sem se ouvir? É muito doido isso, sacou? Porque quando você se ouve, você resolve as coisas mais rápido, as coisas mais brutalmente horríveis, você resolve mais rápido, entendeu? Então tem todos esses fatores. Então, tomem cuidado com esse papo de linguagem, porque pode ser alguém que está metendo estética e forjando uma estética e não precisa. Porque se você está trabalhando com uma pessoa, por exemplo, numa aula, ela vai perceber o que ela precisa de linguagem e ela vai buscar a linguagem que ela quer. Eu não me adianto e falo tire tal coisa ou toque essa frase. Sabe por quê?
porque pode ser que isso não sintonize em nada com essa pessoa. Então, música é um negócio que é realização pessoal, mano. E depois coletiva. Você sabe que a potência de um grupo tocando junto e se ouvindo é explosiva. É verdade. Então, como é que essas pessoas estão impondo a linguagem? Ah, isso não é jazz, isso não é não sei o quê. Isso é uma estupidez. Deixe a pessoa seguir o caminho dela, ela está se ouvindo, ela está conversando e ela vai evoluindo. Meu, as coisas que acontecem... gostam de rotular, né? Ficar rotulando. E também de encaixar todo mundo num padrão, certo? Então, é o que está acontecendo com o Jazz Education. Essa porra dessa escola que vem da escola norte-americana de ensino, está preparando profissionais para tocar em almoços para burguês. Então, não me interessa isso aí. No podcast passado, eu falei com o Felipe Fidelis, que é o baixista do João Alexandre. Ele falou assim, ó, Scott, os gringos, eles são bons em uma área, mas eles só estudam aquilo. Por exemplo, quem é do blues lá, só toca blues. Quem é do jazz, só toca jazz. Agora, o brasileiro ele acopla tudo. Ele estuda todos os estilos, ele busca tocar de tudo, né? Então, ele falou assim, geralmente quando você conversa com um gringo, o cara é bom, mas ele só faz aquilo e não toca outra coisa, né? Então, agora, é muito complexo, eu concordo com ele, porque eu toquei em banda de baile. Uma banda de baile, você toca axé, você toca samba enredo, você toca Van Halen, pelo menos na época que eu fiz baile, foi de 92, 96, você toca pagode e você toca Ray Conniff, você toca pop gringo que tá rolando no rádio. E o engraçado é que na banda de baile, Scott, eu levava um extrato e um cabo. Só. E os efeitos? Quando eu tinha distorção, eu ligava a distorção de um Marshall que tinha lá, e eu detesto coros, eu falei, foda-se, eu vou tocar tudo com assim. Então, quando eu precisava de uns timbres de extrato, já tinha na extrato, e foda-se. Então, foi legal, eu fiz 4 anos. Agora, veja, eu acho que a gente precisa parar com esse negócio de fronteiras, né? Porque na música não tem fronteiras. Quando músico e música se encontram na vida, a música une sempre. Então a gente precisa tomar cuidado com separatismos e disputas que não levam a nada. E hoje em dia a internet ela fez, né, a música ser mais conhecida, né? Tudo. E também ela potencializou a estupidez porque as próprias plataformas elas privilegiam o ódio que ele gera engajamento. Se ele gera engajamento, então para onde vai o grosso desse engajamento? Para o dono dessa merda. Certo? Não vamos nos iludir. Então, agora, quando a gente pensa na questão dos estilos, não sei o quê, eu, por exemplo, depois de um tempo, eu me liguei, eu preciso tocar Black Sabbath. Com isso, eu voltei a tocar com distorção, depois de um tempão, lá em 2005. Eu estava 10 anos sem tocar com distorção, basicamente. Tinha tocado umas coisas com distorção no meio, mas eu estava pesquisando muito esse repertório, porque eu precisava tocar isso, existencialmente. E aí, mano, eu voltei a tocar Black Sabbath e foi muito legal, porque virou meu hobby. Entende? Então, até hoje, de vez em quando, tem uns amigos aí que a gente tá tocando. Tocamos faz um mês aí no Café Piu Piu, tocamos Black Sabbath lá, 2 entradas, começo de março. Então, só que, mano, eu não vou falar pra você, eu toco country. Eu não toco country, eu não vou me meter a besta. Eu não conheço as músicas, não conheço nem o nome dos caras, foda-se, eu respeito também. Cara, você vê um cara que nem o Albert Lee ou o Jerry Donahue tocando, pelo amor de Deus. Matheus Canteri. Pois é. Agora, no som que eu faço, tem muita... Por exemplo, eu tô tocando com um trio agora com o Richard e o Edson Silva, Richard Metairon e o Edson Silva, tem um riff lá, tem uma música que começa... Porque a gente foi tocar Without a Song outro dia, que é um standard, né? E eu comecei assim... E aí depois a gente começou... É com drive ou sem drive? Sem drive. O drive tá na mente. Então, agora eu vi com drive, aqui. Pois é. Agora,
aí eu fiz esse riff e aí eu fiz um funk para ser a continuação dele. Ele virou introdução. Então, por exemplo, no som que eu faço autoral, tem as minhas influências. Porque eu vejo que assim como a guitarra é a saída do funil de quem eu sou musicalmente, as músicas que eu componho também. Então, por exemplo, tem um jazz lá que eu fiz para esse trio que tem um compasso de maracatu. Que tem um negócio que o tema é assim, tipo... Aí o maracatu. Então, na hora que entra o... Isso é um maracatu. Eu dei o nome atroz de marajás, né? Porque é um maracatu misturado com jazz. Enfim, então o que eu quero dizer, eu não tenho a pretensão de tocar tudo, porque seria doente isso. Então, eu depois de um tempo, eu decidi que de vez em quando eu toco rock, tem várias coisas publicadas aí, e na maioria das vezes eu tô tocando som instrumental que vai para uma porrada de lados. Que legal. Você toca, esse som que você está tocando é com o Ivan Castro na bateria? Não. Esse é com o Edson Silva na bateria e o Richard. A gente não gravou ainda. Vamos gravar provavelmente do meio do ano para frente. Oh, que legal. Tem alguns trabalhos para gravar ainda. Tem 2 para sair, tem 2 para gravar. Enfim, é sempre assim essa doideira. Você grava na onde, geralmente? Você tem um estúdio certo? Você grava ou cada vez em um lugar diferente? Então, por exemplo, em janeiro eu gravei na área externa de um chalé do sítio de um amigo meu lá em São Francisco Xavier. Que da hora. E ele, então, levamos uma unidade. E ele que produziu lá, que captou o som? Não, quem captou foi o Flávio Tsutsumi, que é meu parceiro, que ele grava comigo faz tempo. Ele captou e agora estamos começando a mixar. Então, ele levou a unidade móvel dele, a gente foi e gravou. Agora, o Ijó, por exemplo, e o disco com o Faustino, eu gravei no The Gear Studio, que é outro apoio importante. Angel, Diogo, lá, o Vissa, uns caras muito queridos, perto de casa, que dá para ir a pé. Eu tava conversando... desculpa, pode falar. Depois... E eu tô... Quando eu preciso de uma sala, assim, até para ensaiar, eu uso lá. E tem sido uma puta ajuda. É importante esse tipo de apoio, né? E eles têm essa visão aí de apoiar mesmo o som. É muito legal. Eu tava conversando esses dias com... Eu fui na Anelo esses dias, que eu fui produzir uma cantora lá, né? Aí eu tava conversando com o Davidson Fernandes. Aí ele falou que produziu uma música com você lá, que você chegou a gravar alguma coisa lá, né, com eles. Então, agora eu faço parte da Anelo como... enfim, vou agitar as coisas lá. Eu não digo nem que eu sou voluntário, mas eu faço as coisas lá com o maior prazer. Eu levo o som e levo sempre bate-papo depois do som. E aí, é o seguinte, esse ano é o aniversário de 25 anos da Anelo. Olha, que bacana. Aí o Lucas Soares, que é o fundador, é o cara que está lá, faz toda a correria e tem uma equipe ótima, ele falou para mim disso e falou dessa possibilidade e tal, e a gente foi afunilando as ideias até eu falar, eu quero gravar então com o Felipe Lapa e o Josias Teles, bateria e baixista. Conheço. E eu compus uma música que se chama Utopia Necessária, mandei para os caras por WhatsApp, a gente deu uma passadinha e gravou. Aí a gente gostou mais do segundo take, porque ela necessitou de mais um take, até pra gente ficar mais junto e tal. Foi muito legal esse processo. E o Davidson captou. Que da hora. Vai sair vídeo, acho que vai sair no começo de maio. Aí, ó, o Lucas tá falando aí. Eu faz parte do Anelo e é um orgulho para todos nós. Abraço. É uma felicidade fazer parte, mano. Terça-feira foi lindo lá. Sempre é. Potente demais lá. É muito foda. Aí, a gente gravou esse negócio, vai sair vídeo e single no começo de maio. Que legal, cara. Que legal. É um ambiente bom ali, né, na Anelo, né? Eu fui uma vez só, nunca tinha ido na Anelo, mas eu fui lá, conversei com o Davidson, achei um ambiente muito legal. Vi uns meninos tudo novo, assim, ó, lá no meio do mato, tocando violino e falando de partitura e tal. Eu falei, que legal, cara. Porque precisa de coisas assim no Brasil, né? Infelizmente,
as pessoas estão muito com a mente muito bitolada, né? Ô, Scott, Assim, fora da música que eu falo. Oi, pode falar. a gente foi fazer um evento chamado Som Mais Workshop. Eu, Richard e o Edson. Terça-feira, 7 da noite. E o auditório da Anelo estava lotado. Sério? Não sei, tinha umas 50, 60 pessoas, Poxa, não sei. que da hora. Se você faz um evento desse em São Paulo, será que ia ter gente numa terça-feira, 7 da noite? Então aí eu começo a questionar o que é periferia, o que é interior, saca? Então sempre tem essa imposição de uma pirâmide, dessa disputa, eu sou mais, ou então São Paulo é mais. Cara, não é bem assim. Pra você ter uma ideia, não tem mais lugar para tocar com baixo, batera e guitarra, por exemplo, em São Paulo. E onde tem esses barzinhos aí que faz tributo a qualquer coisa, eu não toco, porque os caras pagam a prazo. Fora isso, os caras têm uma política nojenta, que se não der tal número, parece um negócio de vender rifa. Cara, não se não paga. der, se não der tal número de pessoas até tal dia que está marcada a data, eles cancelam a data. Nossa, isso é horrível, né? Isso tudo para pagar a prazo e meter a mala num e-mail com coisas arrogantes e nojentas. Então, eu não quero passar nervoso de ler uma merda dessa, então eu quero que se foda, não vou tocar no lugar desse. São alguns aqui, tá? Aí, o que acontece? Nós precisamos inventar lugares para tocar, lugares onde não tinha som e lugares onde não tem problema com vizinhança. Porque a lei do psil acabou com a música ao vivo em São Paulo. Aí alguém pode falar, não, mas é uma lei importante para proteger. Lógico, só que o outro lado dela destruiu a música ao vivo em São Paulo. Só isso. Tá? É um dado, é tranquilo isso. As pessoas precisam começar a parar de pensar 010101. Sim, não, sim, não. Não. Tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Isso faz parte de um raciocínio mais complexo. Então nós precisamos mudar esse cenário que não pode. Você pode tocar fundo musical. Você pode. Você chega. Mano, tem lugar. Em 2018 aconteceu isso. Foi lançar o disco de um brother meu que a gente tocou. Eu pus o amplificador no chão quando eu cheguei da rua. O técnico veio pra mim e falou: Ó, você tá ligado que aqui o som é baixinho. Eu falei: mano, eu acabei de chegar. O que você tá falando pra mim? O cara nem ouviu ainda. Então, esse é o clima dessas casas. Porque eles estão acostumados. É a cultura do abuso, entendeu? Ninguém reclama, então... Então, mano, a gente precisa romper com essa merda. Eu não toco nesses lugares. Eu tô tocando onde é possível tocar, onde tem dignidade. Então, a gente precisa inventar lugares, movimentos, parcerias novos, para ter som, para tocar, para a música não ter teto. Não tô falando que a gente quer tocar num volume imbecil. Não. A gente quer tocar a música sem teto. Porque ela vai ficar forte, vai ficar pianíssimo, vai ter de tudo. Agora, você só sair de casa para tocar fundo musical? Acho que não. Isso é a morte da música. Porque, cara, fundo musical é o quê? Põe um CD nessa merda aí, foda-se. Então, eu acho que é preciso trazer esse assunto. Eu tava falando com um brother, e ele falou, Campinas tá a mesma coisa. Certo? Então, é preciso a gente olhar a realidade para pensar em alternativas. É a gente que faz o lugar, né? Se a gente quer pegar os outros fazer, né? A gente tem que abrir. Ou não só isso, né? A gente que faz o lugar que já existe e a gente que vai inventar oportunidades para ter música ao vivo onde não tinha. Eu tenho feito isso na minha vida. Tem vários projetos aí. Você toca muito em escola de música aí, né? A Virtuose, né? A Virtuose eu toco lá desde 2007. Toca bastante lá, eu já vi bastante. É tipo numa calçada lá? E fora isso tem pode falar. Fora isso tem a Avulsa Cultural, que era no Capão, agora vai ter uma mudança, não sei como é que vai ser, que é um projeto lindíssimo, a gente toca à vontade, é um clima muito foda. Tem o Play Jazz do Meneghetti, seria interessante um dia você levar um papo com ele. Um cara que tá promovendo. O contato dele pra mim? Claro. E, mano, e outras coisas que vão surgindo a gente vai inventando. Eu tô conversando com as pessoas pra gente articular novas oportunidades de tocar, senão não ferrou, cara. Eu morei em São Paulo até 2003, aí no final de 2003 para 2004 eu vim morar em Campinas, né?
E eu ia muito lá na Teodoro Sampaio, e eu cheguei a presenciar você tocando lá muitas vezes lá. Na Sim. calçada lá das lojas, tinha acho que a Gangue, né? Não sei qual as lojas que era. A loja que tinha som chamava Matic. É isso mesmo. Vocês E faziam som na calçada lá. rolou som 10 anos lá, de 2000 a 2010. E aí, Era gostoso. essa ideia é potente. Só que, por exemplo, nas escolas que eu trabalhei, por exemplo, Souza Lima, eu tocava toda terça, depois toda quinta. Ou ao contrário, sei lá. Depois, quando eu estava no MT, eu fazia uma jam session mensal, uma vez por mês. Então, agora, o Rubens citou aí um negócio que eu nem vou citar aqui, que eu parei. Parou? Não, parei, nem vou citar o nome. Parei. Deixa quieto. Certo? Né? Deixa quieto. Só para você saber, Rubens. E, por exemplo, eu tinha uma jam session num bar que chamava Ao Vivo, uma época. Depois toquei uma temporada no Blém Blém, que a gente começava de segunda-feira, meia-noite. E aí fica uma informação, depois de alguns meses, lotava toda segunda. Olha. Ou seja, os bares não fazem continuidade. Então, não vai ter público. E segunda-feira é um dia que ninguém imagina, né, que vai... Pois é, agora, mano, tem bar que é nojento e tem público, porque eles têm um hype, eles pagam Google pra caralho, é AdSense, é o cacete. Eles têm o público, mas é aquele público que não interessa pra nós. A gente quer público de gente que ama música. A gente não quer um público de um arrombado que vai lá conversar pra pedir champanhe caro e ficar gritando e cantando parabéns no meio do som. Vira, né? Então, a gente precisa conversar muito, muito, muito para observar a realidade e, a partir dos dados que nos chegam, por isso que eu converso muito com as pessoas, a gente pensar no que fazer em seguida. Agora, uma pergunta que eu queria fazer para você agora é uma pergunta que sobre, assim, tem alguma pessoa, algum músico que você tem visto e falar, nossa, esse cara aí está chamando sua atenção no momento ou não? Que você ouve e você fala, cara, esse cara é um diferencial, diferente. Eu não penso nesses termos, porque, sabe, quem é o novo, quem é a nova... Não, tem uma porrada de gente. Tem bastante. Então, por exemplo, as pessoas que eu curto, você vai ver que estão tocando comigo. Quem eu curto, eu chamo para tocar. Legal. Entendeu? Não tem... Veja, aqui na internet, assim, tem alguém que você vê, assim, que você fala... Como é que você vai avaliar alguém que gravou 200 vezes uma porra de um take para pôr no Instagram? Não tem nem como, né? Entendeu? Então é mentira. Foda-se. E assim, tá tudo certo, sejam felizes. Agora, o que eu tenho feito desde daquele momento que eu falei para você, comecei a variar a galera que eu tocava, e foi exponencial, abriu, eu toquei com uma porrada de gente, e toco ainda com várias pessoas, vários grupos. Foi importantíssimo isso. E desde então, eu fico de olho. Às vezes eu vou numa jam session, às vezes algum amigo me fala, pô, já viu tal fulano? Ou, por exemplo, o Gustavinho, que tem 22 anos, baixista. Que eu até brinco com ele, falo que ele tem 65. Mas... ele tem uma bagagem muito forte musical. Eu toquei com ele no mesmo trabalho. A gente tocou num restaurante lá, que é no Forno, aqui em São Paulo. De vez em quando eu vou fazer um sub para um pianista amigo lá. E aí calhou de eu encontrar o Gustavo lá, a gente tocou, foi legal pra caramba. Pronto, você fica amigo do cara. Que legal. E assim com mulheres. Tem uma amiga minha, a Viviane Pinheiro, que a gente tem uma parceria aí, estamos com um repertório autoral de duo. Guitarra e piano. Ela canta ou toca? Não, é pianista. Pianista, que legal. E essas parcerias, tipo a Elisa, vira e mexe, a gente tá tocando fazendo alguma coisa. Ela participou de vários saraus lá no Capão comigo. Eu participei de um projeto que ela tinha, que chamava Em Casa, em Campinas. Estamos sempre juntando pretexto para estar junto e tocar, sabe? Então, assim, Scott, que eu não tenho a tendência de eleger uma pessoa, entende? A Elisa Basília, eu conheço ela, agora que eu lembrei. A Elisa Basília é de Campinas, né? Não, ela é de São Paulo, morou um tempo em Campinas para fazer a Unicamp e voltou.
Eu conheci ela na Academia do Rock. Eu fui dar aula lá e ela também dava aula. A Elisa Babi Então, toca muito. Né? então ao invés de eu falar de um nome, eu prefiro trazer a realidade, que não é um, são vários, sacou? E assim, mano, é difícil, porque eu não vou fazer justiça, mesmo se eu falar 10 pessoas aqui. Então, eu costumo falar assim, vê o pessoal que eu tô tocando junto, são as pessoas que eu tô curtindo. Falar em mulher, na época que eu estudei na ULM, eu estudei com o Jonas Santana lá, né? Tinha uma menina que tocava muito guitarra, não sei se você conhece ela, Gabriela Gonzalez. Sim, Cara, eu gostava de ver queridíssimo. ela tocando. Né? Queridíssimo. Eu encontrei ela Eu fui tocar numa jam na EMESP no ano passado, vou participar agora no dia 14 desse mês de novo. Legal. O Daniel Alcântara, da Alcântara, ele organiza uma jam session lá com estudantes e até professores fazem parte às vezes. E eu fui tocar lá com o grupo que lançou o Pira. E no final, ela ia usar a sala com o grupo dela para ensaiar. E eu reencontrei. De vez em quando a gente troca ideia também no Instagram, querida. E ela tá. E ela tá né, na batalha faz tempo aí, mano. Ela é uma referência aí pra. Enfim, mano. Eu lembro quando eu fazia aula com o Jonas saía da sala, ela que me dava aula. Aí falava assim, Scott, acho que o Jonas quis passar isso pro seu. Ó. Eu pegava. Ela é uma querida, cara. É gente boa demais, nossa. Então, assim, dos que tocam com você, tem muita gente, né, que toca com você agora, né? E depois do Ijó, tem algum outro trabalho que você já está produzindo, já não? Você falou, acho que... Então, como eu te falei, estamos finalizando as burocracias do duo, que vai ser eu, Fábio Faustino, guitarra e batera, que a gente gravou tudo improvisado no estúdio, não tinha nenhum tema pré. Só guitarra e batera? Só. E aí o outro trabalho é eu, a Vanessa Ferreira e o Bruno Tesseli, que é esse trio que a gente vai lançar um pouco mais para frente. Esse com o Fábio Faustino provavelmente vai sair no meio do ano. E eu tenho mais coisa para gravar. Então, por exemplo, tem um trio que é com o Caio Pamplona e o Tommy Coelho, que tem 4 músicas aí que a gente já tocou várias vezes ao vivo. Vamos retomar agora e tocar mais e gravar. Tem esse trio novo com o Richard Metairon e o Edson Silva. E eu continuo fazendo os duos da tarde aqui em casa. Legal. Sabe? Vagão horário eu já vejo na minha agenda, eu já falo com antecedência com a pessoa. Ou é acústico. Então, é preciso tocar, cara. Sem tocar, sabe? Porque você não tem intenção de gravar esse duos da tarde também, não? Fazer não, álbum? Já tá registrado, mano. Tá registrado. Eu gravo com celular. Então não é uma obra que faz parte da discografia, mas são registros reais. Inclusive, sem nenhuma pré ou pós-produção. É a vida como ela é. Que é uma coisa que faz falta, né? Então ninguém é obrigado a tocar sorrindo, né? Não vai dublar para ter a melhor imagem. Isso cara, é uma coisa real que está acontecendo. Já tem 9 edições. Vamos em frente. Porque é um negócio simples. É um negócio simples. Eu gravo no celular, mando as coisas para a pessoa, eu publico no meu canal em comum acordo. Fora isso, tem o Instituto Anelo, que vai ter coisa agora dia 10 de maio, eu vou tocar com o Felipe Lapa e o Josias, a gente vai tocar ao vivo lá e vai ter um bate-papo também, acho. Falar de terça-feira teve bate-papo também ou só foi som? Sim. Isso é uma boa coisa que você lembrou, porque é o seguinte, o Scott, no teatro, as pessoas rolam o espetáculo e rolam um bate-papo depois, mesmo que curto. E eu estou fazendo isso no Sagrada Música. Já estamos fazendo isso faz mais de um ano já, quando retomou o Sagrada Música. Que da hora. Que é outro projeto, né, que eu citei lá, que a próxima edição, dia 17 de maio, sábado, 6 da tarde, eu vou tocar com o Kika e o Cox e vou programando. Sempre tem o bate-papo. Teve até um evento do CVV aqui, que é um negócio seríssimo. A minha esposa é voluntária e ela me colocou em contato, a coordenadora veio assistir o Sagrada Música, a gente fez lá já 2 eventos. Que legal. Rolou a mesma coisa, rolou som e bate-papo. Porque as pessoas têm curiosidade, né? Claro. E outra, mano, é um jeito de você trazer as pessoas pra música e é um jeito da gente tirar
essa coisa artista semideus e plebe, Exatamente. sabe? Não, nós somos todo mundo tem uma história, cara. A gente precisa se juntar e trocar ideias de uma maneira humana, porra, sabe? Porque o que tá virando isso aqui, a lógica da rede social é o cara chega xingando o outro e é isso aí, né? Nossa. Você posta um negócio, você tocando, chega um cara te agredindo. Nossa. Entende? Não é assim. Não é assim. A gente precisa estabelecer e recivilizar o quanto for possível, enquanto não temos uma sociabilidade melhor do que essa merda, onde todo mundo é escravo, a gente precisa melhorar entre nós, pelo menos no nosso ramo, e a nossa relação com as pessoas que vêm assistir os sons, a gente precisa mudar essa lógica. Verdade. Sabe? Parar de vestir o semideus infalível. Não, cara, a gente precisa trocar ideia da real, como é que é. No teatro rola isso. Eu acabei de ver um espetáculo aí do Newton Bicudo, que é o Antipássaro, ele é sobre a Eurídice Spontella, uma poetisa muito foda paulista. E ele fez isso. No final ele falou dos perrengues. Hoje eu desconcentrei por causa de uma coisa. Entende? Não, o músico não. Ele se porta sempre do super-homem. Isso é mentira, bicho. É mentira. A gente precisa romper com essa merda e ser humanos nas relações. A pessoa pensa que o músico ou a pessoa que já é mais, né? Ela é diferente, ela não vai no banheiro, ela não faz necessidade, ela é super. Ela não tem inseguranças, ela não esperou a outra pessoa do grupo entrar na parte B, porque ela ficou na dúvida, entendeu? Então a gente precisa quebrar isso, a gente precisa falar da realidade. E nessas, eu acho que nesse papo com o público, a gente potencializa a música. Eu acho que as pessoas, elas passam a ouvir diferente, elas se interessam mais. Então a gente precisa quebrar certas barreiras e humanizar as relações, mano. Em aula, nos sons. Então acho que o bate-papo depois do som é importantíssimo. Falar em aula, você dá aula ainda particular ou não? Sim, desde 1990, sem parar. Que legal. E você dá aula online, presencial ou só online? Online só que não tem outro jeito. Por quê? Porque eu quero tocar com as pessoas. E para tocar online? Se a pessoa... Não dá. Online é assim, eu ouvi take que a pessoa te manda e você fazer uma análise e conversar na aula. Mas o grosso da coisa é tocar junto, gravar a aula e conversar. E eu mando material tudo por e-mail, eu não fico escrevendo na aula. Não tem sentido isso. Você perde o tempo da pessoa. Tudo pronto já. E você dá aula em que lugar? Em São Paulo? Eu estou no Espaço Sagrada Beleza aqui no Campo Belo, que é o espaço de beleza da minha esposa. Em cima tem lá a sala onde eu trabalho desde 2013. Que legal. E agora, às sextas-feiras, eu abri horários na Virtuosa Escola de Música. Eu vou começar lá, inclusive amanhã. Que legal. Amanhã é sexta, verdade. Então mas você tá com... Você tem bastante horário ainda ou não? É difícil achar horário. Sempre tem. Eu tô evitando de fazer muitas aulas no mesmo dia. Então, eu acabo espaçando. A pandemia aconteceu isso. Eu espacei as aulas na semana. Então, eu tenho mais pausa entre uma aula e outra, sabe? Viver é bom, né? Descansar é bom. Tomar uma aguinha. E também você, às vezes, a aula é de 1 hora, mas às vezes você passa. Porque você tá lá explicando bagulho, tendo uma puta troca de ideia, você não vai interromper. Então, eu peguei essa dinâmica assim. Então, sempre tem uma vaguinha aí, dá pra... Que legal. E falar, Michel, acho que eu já falei isso para você no outro bate-papo, mas você pretende gravar algum curso ou já tem gravado algum curso? Ou não? Como eu te falei lá, no momento não tem nenhuma proposta real. É verdade, você tinha falado. É que acho que vai vir aqui, vou fazer um podcast também com o Djalma Lima. E ele tá com um curso aí que ele gravou, eu não sei como é que tá, mas acho que é na Hotmart. O Mozart Mello também, né, que vai fazer dia 17, também investiu na área aí. Legal, você vai falar com o Mozart aí? O Mozart vai ser dia 17. Ele participou do Sagrada Música aqui, acho que foi em setembro. Fiz um duo com ele aqui, foi mal barato. E o bate-papo com ele foi super legal. Várias histórias. Demais, né, muito querido. Mano, o Mozart eu conheci. Ele gosta muito de você também, né? Toda vez que ele fala de você, ele fica feliz. Hoje eu mandei pra ele, eu falei, hoje eu tô com o Michel lá. Aí ele falou, legal. Aí ele mandou um joinha e tal. Mas eu conheci ele em 96, ele só me apoiou desde então. Sabe? O Mozart ele é pra frente, né? O cara a mente dele. Eu lembro
A gente dava aula no mesmo prédio ali na Arthur de Azevedo. Aí eu falei, porra, moça, eu precisava fazer umas aulas com você. Aí ele falou, não tenho como, tá lotado e tal. Daí acabou me indicando pro Zé Walter, que é um amigão dele, um cara muito querido também, que me ajudou em pensar na organização das aulas. Eu fiz umas 6 aulas com o Zé Walter, ele é muito querido. E aí, mais uma vez, o moça falou assim, ó, não tenho tempo para te dar aula, mas faz uma coisa. Eu tinha 24 anos, né? Aí, foi quando você lançou aquelas videoaulas suas? Não, eu lancei as videoaulas com 22. Foi, Aí, nessa oportunidade, na verdade, eu tava com 24. As videoaulas eu lancei com 20, é isso mesmo. Aí o moça falou pra mim, eu não tenho tempo, mas vou ter, na semana que vem, nesse horário aqui, eu vou ter uma janela, faz o seguinte, traz um tema e toca ele sozinho, só com metrônomo. E improvisa e tal. Eu falei, tá bom. Aí eu toquei Invitation. E aí, acabou, ele falou pra mim assim, vamos tomar um café? Então acabou. Essa foi a minha aula com o Mozart. É muito querido, muito querido. Veja, ele fez um tema pra mim. Que loucura. Ele fez pro Michel, né? Ele fez um que chama pro Michel, né? E ele... enfim, eu já ganhei umas músicas aí, umas parceiradas aí. Eu vou até tocar com a Louise Woolley agora, dia 10, aqui em casa. Que ela gravou uma música pra mim também. Que legal. Nossa, é muito bom, né? Quando as pessoas fazem isso, né? Eu quero... Agora, se elas fizerem música pra mim, eu quero tocar e aprender essas músicas, né? Então... pra tocar junto, né? Tomara que não seja muito então. Sempre um aprendizado, né? Sempre um aprendizado. Mas é muito legal, é muito bom, muito gratificante. Mas a música, eu acho que você falou que o Mozart é um cara pra frente, tem tanta gente assim, né? Muita gente que é uma potência e que potencializa pessoas, né? Gente foda, gente muito... Tem outros que bloqueiam. Mas essa gente que sacou a música, quem sacou a música não ferra os outros. Não. Então, por exemplo, eu acho que a música, ela é profunda, infinita, ela puxa a gente para frente. A gente está sempre querendo aprimorar mais, melhorar mais, sem pirar no negócio do perfeccionismo, mas sempre querendo mais, aprofundar mais, porque ela vai se mostrando que ela é muito mais profunda do que você poderia imaginar. Então, eu tenho a sorte de poder conviver com essas pessoas. Que legal. Né? Elas me potencializam. O Cláudio Pereira falou que é sempre bom te ouvir. Valeu, mano. Tá? O Felipe Pedrosa, querido, também que estava lá comigo, estava falando das segundas Blém Blém, saudade dessa época, valeu demais. É isso aí, mano. Bom, como é que tá aí? Eu preciso... Agora como é que tá o seu programa aí? Eu vou fechar já, se você quiser dar uma finalização aí, dar algum conselho, alguma coisa assim. Eu não tenho conselhos, mas porque assim, né, não dá para ser genérico, né? Mas eu acho que a gente já falou bastante coisa conceitual, inclusive na outra entrevista, quem procurar, acho que é legal até para complementar o que a gente falou aqui. Bom, em primeiro lugar, te agradeço muito pelo espaço, estou sempre à disposição. Aí eu acho que o trabalho que você está fazendo é muito importante. Meus parabéns. Você é um cara muito generoso, sabe? Generoso. Você realmente conduz a coisa de um jeito que a gente pode ser a gente mesmo, né? Então, eu agradeço demais para cada pessoa que esteve aí com a gente. Vamos em frente. Quem quiser achar minhas coisas aí, meu site é michelleme.com. Minhas redes sociais são Michel Leme Music. E vamos em frente. Muito obrigado, mano. E a sua música, o IJ, está em todas as plataformas digitais, né? Sim, e importante, ainda vendo o pacote digital, porque é uma forma de apreciar muito melhor. Com áudio sem perda de qualidade, capa em alta, partituras dos temas em PDF escaneado da minha partitura mesmo, e o encarte com uma porrada de informações. Então, quem quiser adquirir, eu tenho pacote de 4 álbuns, Gnose, Portal, Pira e Ijó, tá? Então falem comigo aí, que é facinho para adquirir, é Pix e recebe o link para baixar. Oh, que legal. Oh, eu que agradeço também, viu, Michel? Você também é uma pessoa generosa também, né? Uma pessoa que tem uma bagagem muito boa, assim, e também super, né? Uma pessoa super disponível aí, né? Não é uma pessoa assim que ergue o nariz e fala, eu não vou, né?
E obrigado mesmo por você ter participado. E a gente vai continuar se falando aí. Eu vou continuar seguindo lá seu canal e vendo os materiais que você tem, né? E se alguém quiser adquirir, é só entrar em contato com você no PV, então, né? É isso aí. Foi muito importante hoje também, porque a gente foi para lados que a gente não foi na outra entrevista. Foi. E hoje eu tive como ouvir a outra entrevista inteira, e eu acho importante isso, que a gente vai fazendo a coisa de uma forma complementar. É que nem tocar junto, né? Você está fazendo um lance, eu vou fazer algum lance para complementar o que você está fazendo. Enfim, você está solando, eu vou ouvir você. Né? Sei lá, a gente está solando os dois juntos. Eu não vou ficar tentando te imitar, a gente vai complementando de uma forma, uma sintonia, uma forma complexa até das decisões que a gente toma na hora. Mas voltando para essa questão da entrevista, do bate-papo, achei que foi muito importante que a gente trouxe outros aspectos hoje. E vamos seguir nessa, mano. É importante, eu acho, que a gente pensar a música, a vida e difundir isso para as pessoas que gostam e amam e respeitam. E quando você vir aqui para Anelo, se eu tiver livre, eu vou tentar dar um jeito de ficar livre para ir lá te ver lá com a galera. 10 de maio, às 10 da manhã. Tá bom, já vou salvar aqui na minha agenda já. Valeu, obrigado, gente. viu, Médico? Tamo junto. Obrigado demais. E até a próxima, se Deus quiser. Tamo junto. Valeu, mano. Tudo de bom, viu? Valeu.